Vocês acreditam que eu fiquei na dúvida se eu escreveria na lousa o tema do nosso vídeo de hoje? O tema foi proposto por uma pessoa no Instagram que pediu para eu falar sobre cuidados paliativos, dor. E eu falei, bom, vou falar sobre morte e sobre dor. E aí eu falei, mas eu vou escrever isso na lousa? Morte e dor? Que palavras, né? O tema é tão difícil para a gente entrar em contato que é até difícil colocar na lousa. E eu fiquei até com medo de colocar na lousa e depois as pessoas verem e falam, não quero ver um vídeo sobre isso. Vamos falar sim sobre isso. E vou escrever sim na lousa. Eu escrevi até esses dois termos embaixo que tem a ver com o motivo da gente falar. A gente vai falar sim sobre morte, a gente vai falar sobre dor, mas a gente vai falar sobre alívio e a gente vai falar sobre escuta. E é para isso aqui que a gente vai falar sobre essas duas coisas. Tem uma função essa nossa conversa de hoje. Primeira coisa, esses termos, eles são tão temidos quanto certos na vida. Quando eu estou falando certos, nós temos a certeza de que ao longo da vida nós vamos experienciar dor. A não ser que você tenha analgesia congênita, e eu não desejo isso para ninguém. Não sentir dor é um problema. A dor tem uma função muito importante na nossa vida. Eu já falei muito disso em várias aulas, em vários vídeos por aqui, sobre função da dor. Então, a gente sabe que a gente vai sentir dor ao longo da vida. E a gente sabe que a gente vai morrer. A nossa vida tem um fim. A gente finge que a gente não sabe, mas a gente sabe. E é por isso que é tão difícil escrever isso. Parece que a gente escreve e a gente fala, nossa, essas coisas existem. Né? Existe dor, existe a morte. Eu não queria que existisse isso aqui, mas elas existem. Assim como existe alívio, existe escuta. Então a primeira coisa que a gente vai discutir é a relação entre essas duas coisas aqui. A morte, ela é sempre acompanhada de dor? É natural que a pessoa sinta dor ao morrer? Não é? O que a gente faz? Na verdade, esse é um mito, né, de que a gente morre com dor. Não necessariamente. E a gente pode ir encontrando alívio para nosso momento de morte. É o que o cuidados paliativos faz. Aqui vai todo o meu respeito e admiração pelo trabalho dos paliativistas, porque um dos princípios básicos do paliativista é justamente oferecer esse alívio. E é falar, por que a pessoa tem que morrer com muita dor? Já é um momento tão delicado da vida, né? É um momento super intenso na vida de muitas pessoas, o fim dela, né? Lidar com o fim já é tão difícil. E aí, isso acompanhado de uma dor excruciante, isso é desumano. Então é um trabalho muito nobre quando os paliativistas e outros profissionais de saúde, na verdade, que podem oferecer alívio dessa dor. Por exemplo, quando a pessoa tem uma doença muito grave e está num estágio muito avançado dessa doença. Que objetivo nobre que é poder oferecer esse conforto, esse alívio para a pessoa. E as pessoas têm umas pesquisas que indicam que pessoas com doenças graves, num estágio já avançado dessa doença grave, um dos principais medos dessas pessoas é justamente a dor. É sentir muita dor. É ter a dor cada vez mais intensificada, como se a gente tivesse uma doença grave, como se ela fosse ficando cada vez mais avançada e isso significasse ter cada vez mais dor. Não é real essa equalização. Isso é outra coisa que a gente já falou em vários vídeos, né? O tamanho da lesão, a gravidade de uma doença, ela não corresponde exatamente à intensidade da dor que a pessoa sente. Você pode ter uma doença muito simples, que gera uma dor muito intensa. Você pode ter uma doença muito grave e você não está sentindo uma dor tão intensa assim. Então, é possível um estágio avançado de uma doença bem grave com pouca dor.
encontrando esse alívio. Aí quando eu estava pensando sobre isso e refletindo sobre essa relação e esse medo de sentir dor na hora da morte, eu lembrei de uma música do Gilberto Gil que ele fala: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E aí ao longo da música ele explica a diferença, medo da morte e medo de morrer. O que é diferente? Ele fala: quando a morte acontece, já foi. A morte é quando isso já está consumado. Ou seja, o Gil está querendo dizer, eu não estou ali sentindo a morte. Esse corpo já foi. Agora, o morrer é o processo, né? E qual é o medo dele? Eu posso estar sentindo dor. Ele fala isso na música. Eu estou ali vivenciando o processo do morrer. E é isso que ele tem medo. Ou seja, mais do que o fim da vida, na verdade o Gil está falando de um medo de sentir muita dor. Então olha que coisa importante aqui, né? Agora, quando uma pessoa está num estágio avançado dessa doença grave e ela reclama de dor, o que está querendo dizer essa dor? É uma dor puramente física? Ela é puramente relacionada à lesão? Aqui eu vou me basear, eu já homenageei o pessoal dos cuidados paliativos, agora eu vou homenagear uma pessoa específica que é Cicely Saunders, que vai ajudar a gente em relação a isso aqui. A Cicely Saunders, ela teve uma formação ímpar, eu não conheço ninguém mais no planeta Terra que tenha a mesma formação que ela. Se vocês conhecerem alguém, me manda aqui e me avisa, porque eu não sei de alguém que tenha. Ela era, ao mesmo tempo, enfermeira, assistente social e médica. Ela juntou essas 3 formações. Pessoa especial, né? E aí, quando ela conversava com pessoas que tinham uma doença grave, e principalmente quando já estava num estágio bastante avançado dessa doença, por exemplo, o tumor está grande, teve metástase e tal, ela identificava que essa dor, ela era uma dor bastante complexa, que envolvia diversos elementos. E a Cicely Saunders chegou no conceito de dor total. Isso na década de 60. Isso foi, inclusive, anterior à teoria do portal, por exemplo, a teoria das comportas, né, que é do Melzack Dual, que também é da década de 60, mas é 64, se eu não me engano. A Cicely Saunders já fala de dor total antes, inclusive, dessa teoria, ou seja, a Cicely Saunders já estava enxergando longe. E ela falava, então, que essa dor dessas pessoas era uma dor que envolvia aspectos físicos, sim, da doença, mas envolvia aspectos emocionais, envolvia aspectos sociais. A Cicely Saunders falava que envolvia aspectos espirituais. Isso é o conceito de dor total. E aqui tem um passo importante que a Cicely Saunders falava. Para essa dor total, o que a gente precisa oferecer é uma escuta. É uma escuta atenta, presente, que envolva a história daquela pessoa, os sentimentos atuais da pessoa, o contexto de vida dessa pessoa. Isso precisa desse olhar. Não é simplesmente aliviar uma dor física, é também oferecer essa escuta. Então, nesse vídeo, a gente traz 2 temas muito emocionalmente intensos para a gente, né, que são a morte e a dor, mas trazendo aqui 2 ferramentas essenciais para a gente poder trabalhar com essas pessoas, que é buscar como promover o alívio e como oferecer uma escuta, como estar presente com essa pessoa, como poder realmente acompanhar esse processo que é tão intenso para muitas das pessoas e que envolve tantos elementos sutis, como estar atento a essas sutilezas. Alívio e escuta para essa interação entre morte e dor. Eu espero poder ter contribuído com essa reflexão. A gente se vê num próximo vídeo, falando de vida, falando de morte, falando de escuta, de dor, mas também de alívio e de muitas outras coisas que envolvam a interação entre os acontecimentos da vida, as emoções, os pensamentos,
os comportamentos e o corpo humano. Um abraço.